Amém, meus queridos, vamos sentar? Vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero João Lucas, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de refletir hoje com a igreja nos 3 primeiros versículos de Isaías 55. Se os irmãos puderem abrir comigo. Isaías capítulo 55, versículos 1 até o 3. Diz assim a palavra de Deus: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos orar brevemente. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas suas ricas misericórdias, Deus, e pela sua promessa de uma aliança eterna. Obrigado pelo seu convite que o Senhor estende a nós, nos ajuda a refletir e a andar conforme o seu chamado para nós. Abençoa-nos nesse momento, nesse dia do Senhor, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho ultimamente lido alguns contos russos, e em um deles, do autor Fyodor Dostoiévski, eu achei uma história bastante interessante que tem a ver com o nosso trecho de hoje. A história vai mais ou menos assim: uma véspera de Natal na Rússia, então bastante frio no final do ano, e no meio da capital russa, um menino do interior, talvez lá com seus 8 anos, estava tremendo de frio num quarto úmido e gelado. A boca saindo vapor, tremendo, a fome apertando. Nisso ele tenta acordar a mãe dele, que está deitada, imóvel, numa cama simples, mas fria como a parede. A mãe acabava de morrer dormindo. O medo começa a tomar conta desse menino pequeno, e com o coração apertado, com fome, ele sai para a rua. Um mundo de luzes, de barulho que esse menino do interior nunca tinha visto. A cidade era um espetáculo, mas o frio cortante, o vento e a fome doíam. Esse menino então para diante de uma janela e ele vê a mais linda árvore de Natal. Dentro, uma festa cheia de luzes, presentes, comida, crianças brincando felizes lá dentro. Os dedos congelados e inchados desse menino mal conseguiam sentir a dor enquanto ele observava tudo ali do lado de fora. O menino continua andando entre vitrines, vendo doces, brinquedos e outras festas. E nesse vai e vem, um garoto maior na rua o empurra e faz ele cair no chão. E com medo ele corre e se esconde num pátio escuro atrás de uma pilha de lenha cortada. Ali, surpreendentemente, o frio dá lugar a um calor suave e ele adormece, sonhando com a voz da mãe dele. Mas não era ela que o chamava. Era uma voz doce que o chamava para dentro de uma casa para ver uma árvore de Natal diferente, um lugar de luz e alegria, onde os bonecos se transformavam em crianças que voavam e sorriam. Ele entende que era a casa de Jesus, onde ele viu que os meninos que, como ele, não tinham uma árvore de Natal na terra, estavam ali reunidos nesse momento, brincando ao redor da mais linda árvore de Natal. Lá ele reencontra com a sua mãe e ambos, livres do frio e da miséria, se abraçam num céu de paz. Na manhã seguinte, o corpo do menino foi achado na terra gelada, atrás da pilha de lenha. Mas a sua alma estava aquecida e unida, celebrando o verdadeiro Natal na casa do Senhor. Essa história triste, né, mas fictícia,
me fez pensar muito no Evangelho. Nossa situação, ela é como a desse menino. Longe de Cristo, nós estamos do lado de fora do reino. E para entrar, nós precisamos ser convidados. Dentro do reino, há luzes, presentes, banquetes. Do lado de fora, há medo, escuridão, frio e dor. Sem Cristo, nós estamos como esse menino, vagando sem esperança. Mas diferente dessa história, nós somos chamados a entrar. Em Mateus 22, Cristo dá uma parábola de um rei que chama todos para um grande banquete. Mas todos que ouvem recusam o convite. Aqui nós vemos Deus nesse papel, chamando todos para si, para comer um banquete com Ele. Então, nesse texto que nós lemos, eu queria dividir em 3 partes aí, dos 3 versículos, né? A primeira é, quem é que Deus chama? Quem é que Deus chama para esse banquete que nós vemos aí em Isaías? Em primeiro lugar, Ele chama os desesperados. Olha aí o versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus chama os desesperados, os que têm sede, mas não têm como se saciar. Aqueles que têm fome, mas não têm como suprir a sua necessidade. Aqueles que não encontram nada em si mesmos, além da fome, além da necessidade. Esse é o estado de quem está longe de Deus. Assim como o menino do conto, nós estamos sem rumo, com fome, com sede, longe de Deus. Deus aqui chama um pecador que não tem nada para oferecer. Nenhuma obra, nenhum mérito, nenhuma moeda para comprar sua salvação. Deus não exige dinheiro, não exige um preço, porque a salvação é graça, é dom de Deus, como diz lá em Efésios. Deus está fazendo um convite aqui para aqueles que percebem que só pode encontrar a saciedade e a vida em Deus. Como Jesus mesmo disse lá em João 7, né? Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Então, em primeiro lugar, Deus chama os desesperados, os que clamam por misericórdia porque sabem que não podem se salvar. Vinde a mim, os que têm sede, vinde às águas. Em segundo lugar, Deus também chama aqueles que estão auto-enganados. Note o versículo 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Muitas vezes nós estamos num estado de desespero, sem dinheiro, sedentos, e ouvimos a voz de Deus nos chamando. Mas por outras vezes o nosso coração está duro, nossos ouvidos fechados, estamos nos enganando a nós mesmos, usando os recursos que Deus nos dá de forma tola, buscando coisas que não nos satisfazem. Então Deus pergunta, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? O convite aqui é para aqueles que, talvez sem perceber, acham que estão empenhando-se em conseguir o seu pão, em conseguir o suor do seu trabalho, e, sem perceber, estão desperdiçando as suas vidas e sua energia em coisas que não trazem a verdadeira satisfação. Eles gastam dinheiro no que não é pão e o suor no que não satisfaz. Lembra lá da parábola do filho pródigo, né? Que tinha tudo ali e resolve sair, esbanjar a sua herança numa vida devassa. E no fim, se vê desejando comer com os porcos. Muitas vezes nós estamos num estado de engano, buscando felicidade, buscando preenchimento em riquezas, prazeres, poder, reconhecimento, mas todas essas coisas se mostram vazias e passageiras. Nenhuma delas é o pão. Como nós temos visto nas exposições em Eclesiastes, todas elas são vaidade. Deus nos chama, então, a parar e refletir. O que é que realmente nos satisfaz? Ele nos convida para ouvir atentamente, comer o que é bom e nos promete deleites com finos manjares. Isso significa que o próprio Deus, para a comunhão com Ele, para aquilo que verdadeiramente alimenta a alma, é para quem nós temos que nos voltar. Nós temos que abandonar essas ilusões do mundo e abraçar a realidade de que é Deus
Na presença dele, que há plenitude de alegria, que há delícia sem fim, como diz lá no Salmo 116. Então, quem Deus chama, Ele chama os desesperados e os auto-enganados. E o que é que Ele oferece? Ele nos chamou e Ele oferece o quê? Ele promete aqui finos manjares, né? É o que nós lemos no versículo. E note que Ele fala de algumas coisas específicas: água, leite, vinho, pão. Calvino comenta aqui nessa passagem que Isaías inclui tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual nessa metáfora. Ele está dizendo que tudo o que é necessário para a nossa vida está em Deus. Nossas almas são sustentadas e alimentadas pela doutrina do Evangelho, o Espírito Santo e os outros dons que vêm de Cristo. Citação de Calvino. Já um outro comentarista, que eu gostei bastante, ele nota que Deus fala aqui de 3 bebidas diferentes. Isso não é à toa. São 3 diferentes aspectos de que Cristo anseia fazer por nós. Primeiro, Cristo oferece a água para as almas que estão sedentas e morrendo. A água é essencial para a vida. Não preciso falar para ninguém que poucos dias sem água, né, nosso corpo não resiste. E o próprio Jesus prometeu lá para a mulher samaritana: a água que eu lhe der tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que só Ele pode dar, o próprio Cristo, uma vida abundante, vida eterna para aqueles que creem e se aproximam de Deus na sua vida espiritual. Então, Cristo oferece a alma, oferece a água que é essencial para a alma. Em segundo lugar, Ele oferece leite. Estranho leite, né, para adultos, mas aqui Deus fala do alimento e o sustento para a alma, assim como um bebê é nutrido pela sua mãe. Pedro, lá em 1 Pedro, vai exortar os cristãos que desejem o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de que por ele cresçam para a salvação. Então, o leite aqui é a nutrição espiritual que nos permite crescer espiritualmente, amadurecer na nossa fé, amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Então, ele apenas não nos dá a vida, mas também nos dá o sustento e o alimento. E, finalmente, Cristo oferece vinho. E para alguns é um assunto delicado o vinho, né? Bebidas alcoólicas. Mas o vinho, biblicamente, representa alegria, representa celebração. Jesus demonstrou isso lá no casamento em Caná, da Galileia, quando ele transforma a água em vinho para que a celebração continuasse, para que a festa, a alegria do casamento não parasse. Isso nos lembra que Cristo oferece vinho, Deus nos oferece vinho aqui, porque a vida com Deus não é apenas só sobre sobreviver, como se estivesse ligado a aparelhos, mas também sobre alegria e contentamento. É interessante notar que, embora o vinho possa trazer alegria, Efésios vai nos lembrar que a gente não deve se embriagar com o vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo. Porque essa é a verdadeira e duradoura alegria de Deus. O vinho verdadeiro é o sangue de Cristo. E a alegria verdadeira vem do Espírito Santo, uma alegria que vai além das circunstâncias e nos permite celebrar a nossa vida em plenitude. Então, Cristo nos oferece água, que é a vida, o leite, que é o alimento, e o vinho, que é a alegria e o contentamento na presença dEle. Então, entendemos que Deus chama, Deus oferece. E o custo? Qual é o custo disso? Quem sai de vez em quando comer num restaurante, hoje em dia tem ficado mais difícil cada vez, deve fazer isso com mais frequência, pelo preço das coisas, mas não é barato comer bem, não é barato ir num restaurante bom, quanto mais um banquete. Quem acorda num hotel bom tem aquela mesa farta, né? Isso não custa barato. Deus nos chama aqui para um maravilhoso banquete, provisão completa para a alma, pão, água, leite, vinho, tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Qual é o custo disso? O custo é 0 para nós. É o que Deus diz através de Isaías no primeiro versículo. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Deus, na sua infinita graça, Ele oferece tudo o que é de mais precioso, sem exigir nada em troca das nossas mãos vazias. Ele sabe que nós não temos como pagar, que as nossas tentativas de redimir por esforço próprio sempre viram gastar dinheiro no que não é pão, ou gastar o suor no que não satisfaz.
a gratuidade desse banquete. Então, ela revela a essência do amor de Deus. O amor que se entrega sem condições prévias àqueles que não podem oferecer nada. Isso não significa que não houve custo. Pelo contrário, né? O custo foi altíssimo. Só que foi pago por outro. A aliança perpétua que Deus faz conosco, lá que ele diz no versículo 3, as fiéis misericórdias prometidas a Davi encontram cumprimento em Cristo. Foi ele que, em obediência perfeita ao Pai, entregou a própria vida na cruz. O vinho que nos alegra, a água que nos vivifica, o leite que nos nutre foram providos pelo sacrifício de Cristo. 2 Coríntios 8, nós lemos lá, versículo 9. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. A vida que nós recebemos nesse banquete é o resultado da morte de Cristo. A riqueza que nós experimentamos é o fruto da pobreza dele. A alegria que nos enche é a consequência da dor de Cristo. Por isso, Deus nos oferece e nos chama para esse banquete, sem custo para nós, mas para o próprio Filho de Deus o custo foi muito alto. Que grande amor que Ele tem conosco, nos chamando para isso. E, brevemente aplicando isso aqui, como é que está seu coração sobre isso? Ao ouvir isso, o que vem na sua mente? Como é que você entende esse texto? O fato desse banquete que Deus nos chama ser sem preço, sem custo, nos chama a ser humildes diante de Deus. Não tem espaço aqui para orgulho, para autojustificação. Se o banquete é sem preço para nós, é porque Jesus pagou o preço máximo. Quando vinha aquela tentação de nos apoiar na nossa própria força para seguir no nosso dia a dia, nossa força para poder manter em pé, nossa própria força para poder nos sustentar, nós temos que lembrar do convite de Deus, que não apenas Ele chama por um banquete que Ele nos vende, mas que é sem dinheiro, sem preço. E aí nós devemos voltar a beber da fonte da vida que Ele oferece. Então não existe espaço para orgulho no banquete de Deus. Em segundo lugar, como é que você tem gasto o seu dinheiro e seu suor? Quais são as coisas que você tem perseguido? Investido tempo, investido energia, mas que no fundo não trazem verdadeira satisfação. Será que a busca incessante por bens materiais, reconhecimento profissional, que nunca é suficiente, os prazeres que deixam vazio depois de um breve momento, será que é isso que você tem gasto o seu dinheiro e o seu suor? Examine-se cada um a si mesmo. Peça a Deus para revelar se você tem buscado pão em lugares que só vão te dar migalhas. Direcione sua sede, sua fome para a fonte inesgotável, que é o próprio Cristo. Busque a Deus na palavra dEle, em oração, na comunhão. Todos os dias Deus nos coloca o mesmo convite, meus irmãos. Todos os dias Ele chama os sedentos e os que estão enganando a si mesmo para vir até Ele. Não é sobre merecimento, é sobre graça. Nós precisamos vir até Ele apenas com a nossa sede, nossa fome, nossas mãos vazias. E confiar que Deus oferece tudo gratuitamente em Cristo. Deus nos chama a reconhecer a nossa necessidade. Temos a ousadia de confiar na suficiência dEle. Então o convite de Deus é: venha para esse banquete. Deixe de lado as coisas que não satisfazem, que consomem seu dinheiro, seu suor. Incline seus ouvidos, ouça a voz de Deus e a sua alma viverá. A mesa está posta, a comida e a bebida estão prontas, o anfitrião espera de braços abertos, sem custo para você, porque o preço já foi pago. Deus nos abençoe.